Olá, pessoal. How are you doing today? Tudo bem com vocês? Bom, a gente parou aqui na aula anterior para falar dos adjetivos possessivos, né? Que a gente vai falar agora. Então, se você ainda não viu a aula anterior, a aula um, assista a aula um, que é sobre a estrutura da frase em língua portuguesa e também em língua inglesa, desculpe, também sobre o verbo to be. E agora a gente vai começar os adjetivos possessivos. Se você quiser aprender mais de inglês, se você, além da gramática, se você quiser aprender a conversar com diálogos reais, adquira nosso material English for Brazucas, que está disponível na plataforma Hotmart. Lá tem um curso completo com áudio, com vídeos, com fixação de vocabulário e de estrutura gramatical através de exercícios orais e auditivos, tudo que você precisa para aprender inglês de verdade. Beleza? Eu sou o Teacher Márcio e a gente vai começar agora a falar dos adjetivos possessivos. Bom, em primeiro lugar, eu vou diminuir aqui o tamanho da minha tela para que você se concentre na página. O que é um adjetivo possessivo? É uma palavra, né? Adjetivo, uma coisa que dá qualidade, que fala do estado, da qualidade de alguma coisa e que fala que alguém tem, que pertence a alguém. Não é isso? Que é uma posse, você toma posse de alguma coisa? Bom, essas palavras vão dizer que alguma coisa ou alguém pertence a você, alguém pertence é um negócio complicado, né? Mas que algo pertence a você ou a alguém, certo? Então, a gente vai aprender que em inglês é muito fácil. Por quê? Se a gente comparar com o português, no adjetivo possessivo my, a gente vai ter 4 traduções, né? Ele significa em português meu, minha, meus e minhas, mas em inglês é só my. Por exemplo, eu posso dizer minha casa, my house. Posso dizer minhas casas, my houses. Posso dizer meu carro, my car. Posso dizer meus carros, my cars. Então, tá vendo? Então, uma palavra vai substituir 4 em língua portuguesa. Que maravilha, né? A palavra your significa, agora você presta atenção porque é enorme, né? Teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. Eu li aqui para não me perder. Bom, mas eu preciso dizer para vocês, alunos que falam português, brasileiro especialmente, que a palavra your, quando a gente vai usar só em referência a you, né? E eu vou explicar por quê agora. Bom, se vocês prestarem atenção, a palavra his significa dele e her significa dela, certo? Its significa dele e dela para animais, objetos e bebês quando você não sabe o sexo dessa criança. Tranquilo? Mas onde está o problema, teacher? O problema está na questão de, em português, especialmente português brasileiro, como a gente sempre usa você, a gente vai falar do possessivo, a gente fala seu, sua, seus, suas, da mesma forma que a gente fala seu, sua, seus, suas para ele, eles, elas e elas. Ela e elas, não é assim? Eu digo assim, o carro de Maria, o carro dela ou seu carro. Aí eu digo, o carro de você ou seu carro, não é assim? Mas em inglês, não. Em inglês, a gente vai falar your só para you. E dele, seu, dele, sua, dele, his. Seu, dela, sua, dela, her. Tá? É uma sua dela retada falar isso, né? Entender isso? Mas não é não. É muito fácil. A gente não vai precisar suar. É preciso só que a gente memorize. Eu jamais vou usar o your quando eu estiver falando de uma terceira pessoa. Eu só vou usar your quando eu estiver falando diretamente com você. Por exemplo, esta é sua aula, a aula de você. Então eu vou dizer, this is your class, porque eu estou falando diretamente com você, your class. Mas se eu estou falando de João, eu vou dizer, esta é a aula de João, sua aula, a aula dele. Então eu vou dizer, this is his class. Como é o nome daquela marca famosa de roupa? His. Então, this is his class. Essa é a aula dele, a aula de João, sua aula. Tem nada a ver com você. E se a aula for de Maria? This is her class. This is her class. Essa é a aula dela, sua aula, a aula de Maria. Beleza? Vou falar de novo, porque brasileiros têm mania de chamar de trocar o pronome de terceira pessoa, dele, dela, pelo pronome de segunda pessoa, your, seu, teu, beleza?
Em inglês a gente não faz isso. Em inglês a gente fala your só quando estiver falando diretamente com alguém. Your car, o carro de você. His car, carro dele, ó. His car, o carro dele. Her car, o carro dela. Beleza? Vamos para os exemplos aqui que eu anotei direitinho para vocês. Lembrem-se que se você está assistindo a essa aula aqui no YouTube e quer aprender a falar mais inglês, com diálogos, com sons, com vocabulário, com prática de exercício, com prática de exercício oral, vocês podem adquirir o material English for Brazucas na plataforma Hotmart. O preço está baratíssimo, pessoal, para que você possa realmente falar inglês com quem sabe. 22 anos na praça. É, moleque. Tem as carinhas de bebê, mas já são 22 anos ensinando línguas. Beleza? Então vamos lá, Mai. Mark is my friend. Mark é meu amigo. Lisa is my friend. Lisa é minha amiga. Então a gente já viu aí que my quer dizer tanto meu quanto minha. Mark and Lisa are my friends. Tá vendo? Mark and Lisa are my friends. Então, my pode ser meu, minha, meus e minhas. Essa palavra é invariável, pessoal. Não importa se você está falando de uma pessoa ou de várias, de um homem ou de uma mulher. My vai ser uma palavra só. E depois você vai dizer o quê, né? My friend, my pen, my cell phone, my television e assim por diante. Dessa forma, tá bem aqui, ó, explicitado. A gente não diz Mark and Lisa are my friends. Não existe a palavra mais em inglês, tá bom? Existe a palavra my, que vai ser meu, minha, meus e minhas. Beleza? Até aí? Tudo bem, né? Bom, your. Mark is your friend. Mark é teu amigo ou seu amigo. Se você falar tu, teu. Se você falar seu, você, seu. Lisa is your friend. Lisa é tua ou sua amiga. Mark and Lisa are your friends. Mark e Lisa são teus ou seus amigos. Tá vendo? Eu só vou usar, novamente eu vou enfatizar isso. Eu vou usar your quando eu estiver falando de uma segunda pessoa, uma pessoa que está aqui na minha frente, uma pessoa com quem eu estou falando diretamente. Your é you. Então, se eu estou falando assim, se suponha que seu nome é Joana, eu digo, Joana, Mark is your friend. Beleza? Agora eu vou falar de outra pessoa, ó. His. Mark is his friend. Marco é amigo dele. Lisa is his friend. Lisa é amiga dele. Mark and Lisa are his friends. Mark e Lisa são amigos dele. Quando eu vou falar dele, de uma terceira pessoa, uma pessoa com quem eu não estou falando diretamente, eu vou usar para um ser do sexo masculino que assim se identifique, eu vou usar a palavra his. Tá vendo? His friend, his house, his brothers and his sisters. Tá vendo? Sempre his. Não vou usar your. Repito. Her. Mark is her friend. Lisa is her friend. Mark and Lisa are her friends. Tá vendo? Her significa dela, em relação a ela, não em relação a you. Beleza? Memorizaram isso? A palavra tem o som de her. Eu ouço muitos brasileiros falando ré. Ré. Ré é uma coisa que a gente faz no carro. A gente pisa lá, passa a marcha para trás e dá ré. Aqui é outra coisa, aqui é her. Olha de novo, olha a boca que bonitinha, como é que fala. Ó. Her friend. Ok? Obviamente exagerei, né? Mas é assim mesmo. Her friend. It's. Supondo que Marco seja o dono de um cachorrinho chamado Totó e que Mark e Lisa sejam casados, oh, coisa bonitinha, hein? Podemos dizer, Marco is its owner. Mark é dono dele, do cachorro Totó. Lisa is its owner. Lisa é dona dele, dona do cachorro Totó. Mark and Lisa are its owners. Mark e Lisa são donos dele. Agora suponha que o cachorro Totó tem uma casa. Eu vou dizer, esta é a casa do cachorro, né? Do cachorro Totó, que está aqui, meu cachorro Totó. It is ou melhor, vamos falar, aquela é a casa, para não confundir vocês. That is its house. That is its house. Suponha que ele tem um osso, eu digo that is its bone. That is its bone. Tá vendo? É o osso dele, a casa dele, do cachorro, do animal. Também do bebê, se a gente não souber como dizer. Se não souber o sexo, tá bom? Não souber como dizer, se não souber o sexo. Bom, eu vou reforçar isso aqui, ó. Lembre-se que, embora em português digamos seu, sua, para definir algo que pertence tanto a você quanto a ele ou ela, em inglês usaremos your apenas quando nos referimos a you. Para he, she, it, jamais usaremos your. Exemplo,
My friend Mark is here and your dog too. Jamais vou falar isso se eu não estiver falando de Mark com Mark. Se eu estiver falando sobre ele, não com ele. Então eu vou dizer, my friend Mark is here and his dog too. Tá vendo? Porque eu tô falando dele, sobre ele, não com ele diretamente. Vocês entenderam? Se não entenderam, deixa aí sua mensagem para a gente poder explicar de novo, beleza? Então, essa oração significa meu amigo Mark está aqui, o cachorro dele também. Ou meu amigo Mark está aqui, seu cachorro também. Entenderam isso aí? Bom, agora vamos fazer um exercício rapidinho? Use o adjetivo possessivo apropriado. A referência estará em azul, ó. Então, a referência é I, you, Mary, he and I. De novo. Então, I am Lucas and this is... Qual é o adjetivo possessivo em relação a I? My. I am Lucas and this is my dog. O que é que eu estou dizendo? Eu sou Lucas e este é meu cachorro. I am Lucas and this is my dog. You are tall. A gente já viu a palavra tall na lição anterior, né? You are tall significa você é alto, você é alta. You are tall is... Se eu estou falando com you, qual adjetivo possessivo em relação a you? Your. You are tall. Is your father tall too? Is your father tall too? Seu pai também é alto? Ou seu pai é alto também? Is your father tall too? A gente já viu na lição 1 que na interrogativa a gente vai inverter, né? Sujeito e verbo to be. Por isso tá, is your father tall too? Beleza? Mary's at school. Mary's at school. Mary está na escola. Então, qual é o adjetivo possessivo em relação a Mary? Mary corresponde a quem? She. Qual é o adjetivo para she? Possessivo para she? Her, né? Mary's at school. Her sister is at home. Mary está na escola. Her sister, sua irmã, ou a irmã dela, is at home. Está em casa. Mary is at school. Her sister is at home. Vou anotando aí para vocês não esquecerem, hein? He is a student. He is a student. Ele é um aluno. Qual adjetivo possessivo, ou estudante, qual adjetivo possessivo em relação a ele? His, né? Aquela marca de roupa que antigamente era só para homens, hoje em dia eu não sei. His mother is a teacher. His mother is a teacher. A gente já sabe que é mother e que é teacher, né? Então, he is a student, ele é aluno, um aluno. His mother is a teacher. E a mãe dele, sua mãe, a mãe dele, é uma professora. I am here with family. Qual é o adjetivo possessivo em relação a I? My. I am here with my family. Eu estou aqui, I am here with, com my family. Eu estou aqui com minha família. I am here with my family. Então, esse é o fim da segunda explicação, que são os adjetivos possessivos. Se você quiser aprender mais, quiser fazer mais exercícios sobre isso, quiser praticar oralmente, auditivamente, adquira nosso material lá na plataforma Hotmart. Você também pode assistir aos nossos vídeos no Instagram. Obrigado por estar aqui conosco. Thank you very much. Na próxima aula, ainda sobre a lição 1, a gente vai falar sobre os artigos indefinidos, tá bom? See you later on, guys. Have a great day. Bye now.